a Moisés e os teus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Que seja essa oração, essa lembrança da misericórdia de Deus, da graça, do perdão, de que como Deus trata a gente. Que seja a nossa oração nessa manhã, quando a gente começa essa aula de hoje. Muito bem. Profetas menores. A Bíblia tem umas divisões que não são as divisões dos originais, mas são as divisões de que quando as pessoas organizaram a Bíblia, elas organizaram de uma maneira. Então tem os livros históricos, tem a lei, tem os profetas maiores, profetas menores, evangelhos e assim por diante. Então a Bíblia está separada em alguns grupos, conforme princípio de que os homens resolveram dividir, não que aquilo seja alguma coisa do original. A Bíblia é uma composição de vários textos, de várias épocas, e um desses capítulos chama Profetas Menores. Eu leio dois versículos do livro de Abacuque, que é um desses profetas, né? Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luto e conflito por todos os lados. Cada um desses profetas viveu numa época. E os profetas menores são 12. São aqueles livros lá no final do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que às vezes a gente passa por cima voando, né? Às vezes a gente nem encontra certos livros, porque eles são tão pequenos e curtos, que às vezes a gente até passa batido e às vezes a gente não dá atenção. Mas é um trecho da Bíblia muito rico, e a gente vai ver, nós vamos estudar alguns textos, mas são 12 os profetas menores que a Bíblia agrupou dentro desse nome, profetas. Não que eles fossem inferiores, ou a mensagem dele fosse inferior a qualquer outro profeta. Pelo contrário, vocês vão ver nos textos que são mensagens muito ricas. Esses profetas, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Na semana passada, o Iberê falou um pouco sobre os profetas Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas. A história de Jonas, que a gente conhece muito, né? A gente sempre repete e fala, e ficou aquela dúvida, o Iberê tratou isso aí, é uma ficção, não é uma ficção, é realidade, não é realidade, enfim, são todas essas questões. Esses profetas viveram num período, se a gente pega toda a história, todos os profetas, aqueles que eles conseguiram determinar, alguns profetas eles fazem referências a fatos históricos ou reis, e com isso conseguiram colocá-los dentro de um tempo. São um tempo que, entre os profetas, que envolvem uns 300 anos, mais ou menos, de todos esses profetas. Isso significa
que esses profetas viveram em períodos mais variados possíveis. Desde o começo, quando o povo de Israel, a gente sabe que o povo de Israel era um povo unido, de repente se dividiu, o reino do norte e outro reino do sul, eles se separaram, né? Ficou um período que foram vários reis, a gente já estudou isso alguns anos atrás. É uma sequência, se a gente vê a Bíblia, a história do povo, é uma sequência de rei ruim, rei bom, rei ruim, rei... Então, tem alguns reis que foram muito bons, trouxeram o povo para perto de Deus, das leis, lembrando o que Deus tinha falado. Tinham reis que foram péssimos, terríveis para o povo de Israel. Então, esse foi um período do reino dividido. Depois tem um período que Judá, os últimos dias, um período muito difícil. Tem um período do cativeiro, a história fala que os vários impérios, né? Essa história de império não é uma história nova, é uma história que sempre existiu. Então tiveram vários impérios dominando o povo. Um desses foi o rei Nabucodonosor, que a gente escuta várias vezes, levou esse povo cativo, tirou da sua terra, levou embora. E tem o período que o povo voltou, né? Que a história de Neemias se coloca nessa época, né? Quando Neemias, Esdras voltaram para a terra, reconstruíram o templo, reconstruíram os valores, trouxeram os valores de volta, relembraram os ensinos. Então, esses profetas, que a gente chama de profetas menores, eles são profetas que viveram em todo esse período. Então, cada um pegou um... Então, a mensagem desses profetas é riquíssima, porque cada um pega numa época. Um exemplo, aqui, profeta Miqueias. São alguns textos que vocês não precisam, mas está lá, Miqueias 1, 3 e 4. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação, ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem como a cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgado pelas águas que descem velozes em costa abaixo. Uma exortação de Deus, do poder de Deus. Por outro lado, esse mesmo profeta Miqueias, ele tem uma mensagem de esperança. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra e ele será a sua paz. Ao mesmo tempo que os profetas trazem um retrato, às vezes, muito triste da história, de resgate, de perseguição, sempre tem uma mensagem de esperança. Um outro profeta, Naum, profeta Naum, é o livro de Naum, versículo 1, verso 2 e 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. É interessante, né? Que coloca essa mensagem e a gente vê no livro dos Salmos, por exemplo, que acabamos de ler sobre a misericórdia de Deus. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Então, é uma mensagem dura, difícil, né? Do rigor de Deus. Ao mesmo tempo, a gente vê nesse mesmo profeta, o Senhor é bom. O mesmo profeta, lá no livro mesmo, está falando a mensagem de Deus. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. É interessante o contraste dos termos, da situação em cada um desses profetas. Se a gente vai para um outro, Sofonias.
O grande dia do Senhor está próximo. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e as suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los do dia da ira do Senhor. É interessante aqui, né, que mostra também essa rigor de Deus contra o pecado, contra a maldade. E os profetas usam termos bem didáticos, né, bem às vezes até bem agressivos, né? O sangue deles será derramado como poeira e as suas entranhas como lixo. É interessante, mas esse mesmo profeta Sofonias, o Senhor é seu Deus, está no seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com seu amor e a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Então vocês observem que as mensagens são mensagens dentro desses livros de profetas, tem mensagens de esperança, mensagens do Messias Salvador, tem mensagem de perdão, da graça do Senhor. Cada um deles viveu numa época e passou a mensagem para aquele povo de uma maneira. Cada povo, cada época, eles estavam sofrendo alguma coisa, perseguição, ou estavam sendo enviados para outra região, e cada profeta trouxe a sua mensagem para aquele tempo. Muito bem, vamos então pular hoje para um desses profetas, o profeta Abacuque. Vamos abrir no livro de Abacuque. Abacuque está no finalzinho lá do Antigo Testamento. Abacuque, nós vamos ler alguns versículos. Às vezes ele fica. Observa de vez em quando. Abacuque. Eu vou ler o primeiro capítulo de Abacuque. Abacuque, eu vou ler do primeiro versículo até o versículo 17. Antes de eu ler esse texto, só para vocês entenderem o contexto, como a gente falou, cada profeta foi numa época. Então, aqui vocês veem, o primeiro versículo desse capítulo fala assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Não se conhece nada, muita coisa sobre Abacuque. Abacuque, talvez é um nome, principalmente a gente vê sempre na Bíblia, que os nomes estão sempre relacionados a alguma coisa, né? E Abacuque, o significado não se sabe exatamente, mas parece que é algum tipo de planta. Isso é que os estudiosos, os entendidos chegaram a essa conclusão. De qualquer forma, o Abacuque não se sabe muito, não existe referências outras de Abacuque, desse profeta. Ele talvez tenha vivido na mesma época do profeta Jeremias, que era provavelmente por volta do ano 597, que foi o ano da queda de Jerusalém. Foi o princípio do reinado do Nabucodonosor na Babilônia. Nabucodonosor, esse rei, foi um rei muito rigoroso, muito enérgico e muito mau. E a Bíblia, muitas vezes os profetas se referem a essa época, e o símbolo da Babilônia, relacionando a Babilônia com opressão, com maldade e violência. Então esse período foi um período de muita perseguição, muita maldade, muita opressão no povo. E imaginem vocês, pensam vocês hoje, se alguém viesse aqui e resolvesse levar a gente, todo mundo embora do Brasil.
É uma população muito grande, é claro, mas se a gente imaginasse a gente ser retirado da terra natal, levado para uma outra região, que a gente estivesse sob um outro governo ainda, né? E um governo mau. Isso foi o que aconteceu nessa época, aqui, que Abacuque se refere. Então, voltando então ao texto, eu vou ler a partir do primeiro versículo de Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando a terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quanto o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e o ajunta na rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? O que vocês acham desse texto? O que chama a atenção nesse texto? Rogério? Alô? 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 O que vocês acham desse texto aqui? Quem tem alguma ideia? Ninguém quer falar hoje, todo mundo está... A descrição é extremamente violenta. O que te lembra alguma coisa, é isso? Lembra os dias atuais do Brasil. Opressão, me lembra os dias do Brasil agora. Só do Brasil? Não, assim, que a gente está vivenciando, né? Você não acha que parece o jornal do dia? Estado Islâmico, por exemplo, né? É perfeito. A cena, eu imagino perfeitamente o que eles estão vivendo hoje. Pois é, gente, é o jornal de hoje esse texto. É uma época que eles estavam vivendo similar a hoje, o que está vivendo os povos cristãos lá na Síria, naquela região do Iraque. É isso, é perseguição.
Outra coisa que chama atenção, Flávia, você falou, a justiça, né? A gente revolta, parece que a justiça... Aqui fala um texto aqui, olha... Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida, né? Os homens são falhos, os homens são imperfeitos, e muitas vezes a justiça não se manifesta, seja a nível nacional, seja a nível global. Às vezes a gente não entende certas decisões, certas coisas, mas a gente pode fazer um paralelo muito claro com a realidade de hoje, seja no nosso país, seja no nosso, na questão global. Eles se escarnecem, versículo 10, eles se escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, né? Não é o que está acontecendo hoje, né? Na realidade de hoje, de algumas nações, de desprezarem a autoridade. Eu estava vendo um filme ontem, um filme triste, mas é a realidade, uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, 15 anos atrás, a história da Croácia, daquela região, a atrocidade, 200 mil pessoas morreram naquela região, por causa de situações similares ao que está acontecendo hoje lá no Estado Islâmico, e assim em outros países que às vezes a gente nem sabe, né? Enfim, gente, esse era o retrato, essa é a realidade, não é diferente, o ser humano é assim. E o que mais chama atenção nesse texto? Além dessa realidade que a gente vê, o que mais chama atenção para vocês nesse texto? O microfone está aqui? Qual que é o desabafo aí do profeta? O que é a inquietação, a preocupação dele? O que ele desabafa aqui? De uma certa maneira, o profeta está colocando Deus na parede, né? Deus, pois é, não faz nada. O que está acontecendo? Será que o Senhor é cego? Não vê o que está acontecendo? Está usando tudo isso, né? A gente começa a questionar, puxa vida, né? Quantos cristãos estão sendo degolados, estão sendo perseguidos? Puxa, mas... E Deus está usando a Síria para fazer o quê? Né? Observem que... Ó Senhor, versículo 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas? Por que o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? A gente fica pensando às vezes, não, por quê, né? Por que Deus não desce dos céus e joga um fogo naquele povo, né? Que está perseguindo tanto os cristãos, não só na Síria. A gente está hoje muito claramente essa história do Estado Islâmico, mas não é só lá, entendeu? O povo de Israel estava sendo levado, sendo maltratado, sendo perseguido, sendo morto, igual está sendo hoje acontecendo. E o Abacuque, então, o livro de Abacuque, se vocês olharem, tem 3 capítulos, certo? O primeiro capítulo é esse que nós acabamos de ler. Até quando, Senhor? Até quando? Ele começa no versículo D. Até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Não é, gente, um sentimento que às vezes a gente tem em outras situações? Parece que Deus não ouve, parece que a oração não passa do telhado, do forro. Até quando? E o profeta desabafa claramente diante de Deus. E ele questiona Deus, por quê? Por que isso? Por que tudo isso? O segundo capítulo de Abacuque é o que Deus responde para Abacuque. É o que Deus responde e fala para Abacuque. Então, depois desse questionamento de Abacuque,
Deus fala ao profeta e traz uma mensagem. E finalmente o terceiro capítulo, que é uma oração de Abacuque, que Abacuque faz para o seu Senhor. Nesse capítulo primeiro, que é essa inquietação, e a grande questão que nós, inclusive, foi uma aula que o Geraldo deu há 2 ou 3 domingos atrás, justamente sobre esse tema. Por que Deus permite essa situação? Por que Deus permite que aconteçam essas coisas? E aparentemente a gente acha que Deus não está escutando, não está vendo, não está percebendo, e a gente fica nessa situação incômoda, né? E às vezes questionando muitas coisas. Eu vou pedir para vocês abrirem no livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Lamentações capítulo 3 é um capítulo, o título desse capítulo é Convidado o povo a reconhecer o seu pecado. Então esse capítulo é um capítulo em que o povo reconhece o seu pecado. E começa lá, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. É um hino um hino como Deus mostrou ao pecado, ao homem, e que mostrou de uma maneira muito difícil, né? Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. E aí, mais adiante, nós não vamos ler esse capítulo inteiro, eu vou pular lá para o versículo 37, de 37 a 39. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Deus não manda, Deus permite, e quem tem que visualizar é o homem visualizar seu próprio pecado. Eu leio um texto que está na tela, que é da nova versão internacional, que é um pouco diferente, um pouquinho mais fácil da gente entender. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Aí mostrando a soberania de Deus sobre todas as coisas. Não é da boca do Altíssimo que vêm tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Lamentações 3:37. Como é que ele pode se lamentar, reclamar, quando ele é punido pelos seus próprios pecados, pelos seus pecados? Deus não permite, mas o homem está sofrendo pelos seus próprios pecados. Mesmo assim, fica uma dúvida, certo? Aí eu vou pedir para vocês voltarem no livro de Abacuque, que a gente vai a resposta de Deus sobre essa situação, sobre esse lamento, sobre essa inquietação e esse questionamento de Abacuque. O que será que Deus responde? Abacuque, capítulo 2. Esse texto
Lendo o versículo 2 lá, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Então ele deu a mensagem para o profeta Abacuque para deixar muito bem visível, como se fosse num outdoor, para quem está correndo possa enxergar aquela mensagem. Todo mundo tem que enxergar, numa visão muito clara. E diz ainda no versículo 4, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Essa era a mensagem, quer dizer, toda essa tristeza, todo esse pecado. Aí, neste capítulo 2 tem 5 ais, que Deus está mostrando por que acontece tudo isso. Então, tem 5 ais, a resposta do Senhor. No versículo 6, no versículo 9, no versículo 12, no versículo 15 e no versículo 19. Aí Deus diz assim, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Quem que é essa pessoa aqui? Que está sendo, pelo seu próprio pecado, o que ele está fazendo? Quem que é esse aí? Quem que a gente personifica essa pessoa aqui que acumula o que não é seu? O que é isso? É o ladrão, é o marginal. Né? Versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto no seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Quem que é esse? Que a gente está vendo no jornal direto, né? A corrupção, né? Está juntando aquilo que não é seu, está juntando, montando, acumulando coisas, e vai pagar pelos seus pecados. Ai daquele que dá, versículo 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que embebedas para contemplar as vergonhas. Será farto de pobre em vez de honra, bebe tu também, exibe a tua incircuncisão, chegará a tua vez de tomar esse cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre toda a tua glória. Quem é esse então aí, que dá de beber ao seu companheiro? Aquele que comete contra o seu próprio povo, contra a sua própria nação, comete os crimes, a sua raiva. Versículo 19. Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e prata, mas do seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E esse último grupo aí? Quem que são esses? Idólatras, né? Eles colocam a esperança em ídolos, imagens ou qualquer outra coisa, o ouro e a prata, como se isso fosse resolver o problema deles. E assim vai, ou seja, Deus está mostrando de que tudo isso que acontece é em função dessas mesmas pessoas, que elas estão sendo, isso tudo está acontecendo pelo pecado, pelo desvio, pela falta de entender, de confiar e de enxergar quem de fato é o Senhor do universo, que comanda a soberania. Então essa mensagem que Deus, essa resposta que Deus diz o versículo 14 nesse capítulo 2, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar. Ou seja, Deus dará conhecimento à sua glória no seu devido tempo a todas essas pessoas, a todos esses povos.
E essa era a mensagem que Deus estava falando para Abacuque. Essas circunstâncias, a situação, esse momento difícil, mas de que Deus superará, a soberania de Deus sobre todas as coisas. E Deus ajuda, Deus usa, de fato, certas situações para provar as pessoas, a gente pessoalmente, e a pessoa, os povos. Na história do povo de Israel, quando a gente vê a história do povo de Israel, quantas vezes Deus usou para testar a sua fidelidade? Quantas vezes? Desde o comecinho lá, né, quando Abraão foi chamado para sacrificar o seu próprio filho. É uma coisa estranha, né? Deus falar para sacrificar o próprio filho. É uma coisa, a gente não pode entender como é que Deus podia, né, aquele filho prometido, mas Deus estava testando o comprometimento de Abraão com a soberania de Deus sobre o que Deus era. E assim, sucessivamente, a gente vê várias situações, né? O povo levado para o Egito se fortaleceu, ao mesmo tempo foi perseguido. Depois, a incredulidade do povo fez com que eles ficassem 40 anos vagando pelo deserto, num trecho que poderia ser muito mais curto, essa viagem, e assim por diante. Deus testando o povo da sua fidelidade. Mas aí, nós entramos no capítulo 3. No capítulo 3 de Abacuque. E como eu disse no começo, esse capítulo 3 é como um salmo, é como uma oração de glorificação a Deus. Vamos ler esse salmo, então? Essa oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Abacuque capítulo 3. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da tua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros da tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz e levantam bem alto as tuas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça aos pés das nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar,
pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar alteirinamente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Então, essa é a resposta de Abacuque depois que ele teve a visão que Deus falou sobre a situação e o pecado do homem. O que chama a atenção nessa oração? O que chamou a atenção para vocês nessa oração? Alguém tem algum comentário desse texto, dessa oração? É interessante que o profeta lembra e ele tenta relembrar e mostrar o que Deus já fez. Lembram quando nós lemos o Salmo 103 no começo, que fala de misericórdia, fala do que Deus já tinha feito através de Moisés, através do povo de Israel. Então, uma certa linha dessa lembrança que de Deus é misericordioso, que Deus lembra e Deus tem misericórdia. E fala claramente para a mensagem aqui do profeta, versículo 13, eu estou lendo, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, e feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobre de todo o fundamento. Arranca toda a casa, desde o fundamento, do telhado ao fundamento. Qual que é a mensagem que Deus está passando aqui, através do profeta? Lembrem-se um pouco que o profeta, qual que era a situação aqui? Aquele povo mau, perverso, estava entrando, levando gente embora, matando gente, destruindo as casas, destruindo as famílias, dividindo as famílias. Essa era a situação. E a mensagem aqui, de esperança, é uma mensagem de que Deus vai fazer justiça contra os perversos, contra aquelas pessoas que nós estamos vendo lá, os pecadores que roubam, que são corruptos, que matam o seu próprio povo. Deus vai fazer justiça e Deus vai cuidar do justo pela sua misericórdia. O que mais chama atenção nesse texto para vocês? Alguma outra coisa chama atenção? Olhem, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar alteineiramente. Puxa vida, o que o profeta estava sentindo nesse momento? O que vocês acham? Alegria dentro dessa situação? Será que é alegria? Senhor, Segurança? Em que aspecto, Nelson? Ele estava numa situação bem complexa, bem difícil. O que ele tinha esperança aqui? Eu acho que ele estava seguro que Deus ia tomar providência e tomar conta da situação, né?
Ele entendeu a mensagem. Ele entendeu a mensagem de Deus aqui, será? Pelo que parece, né? Observem que esse texto fala que a desgraça total, certo? É a desgraça total. E a gente pode questionar, será que isso é masoquismo, né? Gostar e estar alegria na tristeza, na desgraça? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ou seja, não tem fruto, o campo não produz, ou seja, sem salário, sem emprego, sem mantimento, sem gado, sem ovelha, o caos total. Entendeu? Essa era a situação aqui. Todavia eu me alegro no caos, na dificuldade. Parece masoquismo, não parece? Ficar alegre e tristeza. Porém, observem, eu me alegro no Deus da minha salvação. Essa é a grande diferença. Para ajudar a gente a esclarecer essa mensagem aqui, vamos para o livro de Tiago, capítulo 1. Quem corre aqui? Quem corre maratona ou qualquer coisa? Quem que faz corrida aqui? Ninguém. Hã? Tá bom, quem que vai na academia então? Hã? Na academia. Quando vocês vão na academia, vocês sofrem dor lá, fazendo esforço? Vocês têm prazer naquela dor? Por quê? Sabe que vai ter resultado, né? Você passa pela dor porque sabe que você não está lá para fazer esforço, certo? Porque você gosta da dor. Você não gosta da dor. É duro. É a mesma pessoa, o atleta, ele se esforça, o maratonista, ou seja, os atletas, eles se esforçam, fazem força, o esforço deles, a disciplina, não porque ele gosta daquilo, mas porque ele está vendo uma coisa depois. É muito diferente. Quando a gente pensa em masoquismo, o masoquismo em si é o prazer na dor. Então a gente não pode achar e confundir as coisas dentro do que a Bíblia fala. Não é o prazer na dor. A gente tem prazer, tem alegria na provação, porque a gente sabe que Deus está cuidando da gente e é para o propósito. Da mesma maneira que o atleta, ele está se esforçando, ou ele está indo na academia para se esforçar, para trabalhar o músculo, porque ele quer ter uma vida mais saudável, ter uma situação melhor, estar mais bem fisicamente. Então eu vou com vocês lá no livro de Tiago. Eu leio 3 versículos. Primeiro, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse versículo está falando o seguinte, olha, esse processo de provação, esse exercício, essa academia, é para você estar melhor. Essa dor que você está sentindo, esse processo que você está sentindo, é para você estar melhor. Não é pela dor em si, não é pelo prazer de ter dor. Leio ainda 2 versículos. Bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Essa palavra tentado, às vezes dá uma certa confusão, né? Porque a gente pensa muito relacionado ao pecado. Mas essa palavra também tem o sentido de teste, né?
Ninguém, ao ser testado, diz: sou testado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é testado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Lembra a história do Abacuque? Né? Lembra que falou? Aquelas pessoas estão pagando pelos seus pecados, e as pessoas vão pagar pelos seus pecados. Então a aprovação em si, o que a Bíblia fala, o teste, a aprovação, a dificuldade, é um teste para a nossa fé. É difícil? O Abacuque desesperou, né? Ele contestou, ele botou Deus na parede. Até quando, Senhor? Até quando eu vou passar por tudo isso? Até quando o seu povo vai estar sofrendo desse jeito? Até quando esse povo injusto vai estar matando cristãos, vai estar matando, perseguindo, degolando? Até quando? Até quando eu vou passar por certas dificuldades? E a Bíblia está mostrando o seguinte: aquele que passa no teste, aquele que faz o seu exercício e supera e não cai no pecado, ele está sendo provado e será provado, e a sua fé, como diz o versículo 3 desse Tiago, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O atleta passou pelo teste, fez exercício, conseguiu, superou, ele dá uma perseverança, assim como a nossa fé. Eu acho que a Bíblia ela é muito transparente no sentido de que nós somos seres humanos. A gente às vezes pensa igual o Abacuque, né? Por quê? Até quando? A gente pensa nisso. E a Bíblia é tão transparente que traz essas situações em que mostra claramente como é que é o ser humano. Não esconde. Ninguém está falando aqui. A Bíblia não é aquele livro do mundo ideal, do mundo bonito, do mundo cor-de-rosa. É um texto que fala como é o ser humano. E essa é a mensagem que a gente tem que aprender. Então, esses profetas aí, cada um dos profetas tem uma mensagem muito dura, muito difícil, mas sempre tem uma mensagem de esperança para o povo. Muito bem. Algum comentário adicional? Temos alguns minutos, se alguém quer falar, conversar, falar ou expor alguma coisa. E a mensagem que a gente tem... Tem microfone aí? Tá. Paulinho, só com outras palavras, ou complementando, não sei, mas olhando a história de Israel, né, a gente vê, Deus chamou Israel, e através de Israel viria Jesus Cristo, e uma vez Cristo vindo, a história continua, a história da redenção do ser humano. Então, Deus está profundamente envolvido em toda essa disciplina ao povo, porque lá na frente tem a vinda de Cristo e a continuidade do plano redentor. Então, aquela disciplina que o povo pela qual estava passando, Deus lá atrás disse: vou colocar um povo, vou chamar um povo e vou me mostrar na história através desse povo, e a minha salvação vai vir através desse povo. Então, se o povo começa a pisar na bola, Deus não iria desistir do seu propósito. Então, ele discipula esse povo, disciplina esse povo, mas ele não vai abrir mão dessa paternidade e da sua promessa. Então, o caso do Abacuque, ele entra em parafuso, mas ao mesmo tempo, nesse momento, Deus mais do que nunca está presente, né? Porque ele quer salvar esse povo e, acima de tudo, Jesus vem através desse povo. Então, se o povo vai pisar na bola, Deus não vai abrir mão, vai
consertar, vai mudar, vai disciplinar, mas Deus vai até o fim. Então, acho que esta é uma das maiores boas notícias dessa situação. Deus está super presente, o seu propósito de salvação mais do que nunca está firme, e então, nesse momento, o Abacuque enxerga e fala, é o Deus da salvação, é o Deus da minha salvação, porque Deus não iria abrir mão, não iria desistir, e iria continuar trabalhando na vida desse povo, para que Jesus Cristo viesse. Então, Abacuque, nesse momento, acho que ele está enxergando muito isso, o Deus que não vai desistir, através do qual Jesus vai vir, e o Deus que continua tratando com o seu povo, conosco, apesar daquilo que a gente venha a fazer. Uhum. Muito bem. Eu acho que essa é a mensagem. Quando a gente começou a aula, a gente leu o Salmo 103, e eu leio 2 versículos. É Ele quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Muito bem. Vamos terminar nossa aula então com uma oração? Senhor nosso Pai, nós te louvamos pela tua misericórdia e graça, te louvamos pela tua soberania sobre todas as coisas, te pedimos o perdão porque muitas vezes não entendemos as situações, as provações que nós passamos, mas Senhor, fortalece a nossa fé com a mensagem da tua palavra, com a mensagem do profeta, com a mensagem da tua graça, e do teu poder e misericórdia e soberania sobre todas as coisas. E nós te pedimos e nós agradecemos estas coisas em nome de Jesus Cristo, o Salvador. Amém. Bom domingo.